Bom dia! Hoje já são segunda-feira, dia 1º de junho. A gente tá entrando em junho já, né, gente? O tempo tá passando correndo e a gente continua em quarentena. Vamos rezar para que isso passe logo, que a gente já estaria no segundo bimestre. E em junho já fazendo a nossa segunda prova. A gente não teve prova no primeiro bimestre, provavelmente não teremos no segundo. Entendeu? Vamos ver se a gente consegue adiantar um pouquinho a apostila. Que provavelmente quando a gente voltar, a gente deva ter outra apostila pra gente fazer, pra gente não acumular as duas apostilas. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades, porque é muito importante. Que a gente não pode ficar parado, infelizmente, né? Porque a gente tem muita coisa pra gente fazer. Hoje é segunda-feira, então hoje é dia de português. Pegam a apostila de vocês, abram aí na página 36. Eu acho que em português, eu tava olhando, não tem nada para corrigir. Quem me mandou a produção de texto, eu li, adorei, consertei alguns errinhos com vocês, tá bom? E agora a gente vai para 36. Amanhã a gente tem uma correção para fazer, que é o trabalho de matemática. Mas aí a gente corrige amanhã, tá ok? E o que a gente passar hoje, que tiver de correção, a gente corrige no próximo dia de português, certo? Que aí vocês têm bastante tempo para fazer, tá? Eu corrijo então na próxima segunda. Então peguem aí, abrem na página 36. A gente tem um texto aí, Assembleia dos Ratos. Eu vou ler com vocês, como sempre eu faço na escola. Nunca deixo vocês lerem sozinhos, eu sempre leio e ajudo vocês. A gente responde juntos, né? Mas aqui a gente não tem essa possibilidade, que a gente não tá pertinho do outro. Então eu vou ler, vou dar uma explicação e vou falar as páginas que vocês têm que fazer para me corrigir na próxima segunda, tá bom? Assembleia dos Ratos. Uma vez, os ratos que viviam com medo de um gato resolveram fazer uma reunião para encontrar um jeito de acabar com aquele transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandonados. No fim, um rato jovem levantou-se e deu a ideia de pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, sempre que o gato chegasse perto, eles ouviriam a sineta e poderiam fugir correndo. Todo mundo bateu palmas. O problema estava resolvido. Vendo aquilo, um rato velho, que tinha ficado o tempo todo calado, levantou-se de seu canto. O rato falou que o plano era muito inteligente, que toda certeza as preocupações deles tinham chegado ao fim. Só faltava uma coisa. Quem iria pendurar a sineta no pescoço do gato? Problemão, né, gente? Que quem se pendurasse essa sineta, com certeza não ficaria vivo. Moral da história. Inventar é uma coisa, fazer é outra. Bom, todo texto que fala sobre animais e que tem uma moral no final, ele é uma fábula. Tá bom, gente? Então, esse texto aqui, ele é uma fábula que conta a história da Assembleia dos Ratos. Tá bom? Então, guardem isso na cabecinha de vocês, que todo texto que tem personagens que são animais e no final tem uma moral da história, é conhecido como fábulas. No Conversando sobre o Texto, a gente tem a pergunta número 1, que eu vou deixar vocês fazerem, mas só dar um esclarecimento aqui. Passado é o que já aconteceu. Presente é o que está acontecendo. Futuro é o que ainda vai acontecer, tá? Tá até explicando aqui. Aí vocês vão marcar a resposta certa. Eu vou deixar para vocês a página 37 também, para vocês fazerem, que é sobre o texto. Vocês leiam de novo, eu li, mas vocês leiam de novo, tá bom? Que pra gente entender um texto, no mínimo a gente tem que ler umas 3 vezes pra gente entender, tá ok? Aí aqui tem uma explicação
do uso dos 2 pontos, que indica uma enumeração ou algo que alguém vai dizer algo. Então, geralmente, ele é usado, o 2 pontos, muito quando tem um texto que tem um diálogo, entendeu? E também é utilizado travessão. Geralmente, os 2 pontos, ele é utilizado antes do que a pessoa vai dizer. No caso aqui no texto, ele foi usado, ó, todo mundo bateu palma, 2 pontos. O problema estava resolvido. Só faltava uma coisa, quem iria pendurar a sineta do pescoço do gato? Entendeu? Então, ele é usado para quando é uma fala de alguém, tá? Aí, eu vou deixar 2 a 3 a 4 para vocês fazerem também. Na página 38, a gente tem outra produção de texto, tá? Mesma coisa, vocês podem fazer e me mandar no privado para eu ler, tá? Quem quiser. E eu fico muito feliz quando vocês me mandam, que aí eu sei quem tá fazendo os trabalhos e quem não tá. Agora é com você. Seu desafio é escrever uma história em que os personagens sejam animais. Escreva contando uma aventura emocionante vivida pelos animais. Você pode imaginar e inventar. As perguntas abaixo vão ajudar você a pensar em detalhes importantes para que o seu texto fique interessante. Então, tem coisas que vocês têm que ter na história de vocês. Onde acontece a história? Na floresta? Numa rua? Numa casa? Entendeu? Ossos do ofício, né, gente? Desculpa, deixa eu só recusar a ligação. Senão vai atrapalhar no nosso vídeo. Desculpa que eu botei minha mãozona e minha mão grande aí no vídeo, mas eu não vou refazer ele não, tá? Vou continuar. Quais serão os personagens que são animais? Lá em cima falou, são animais. Como a história começa, no início da história. O que aconteceu? Pode ser utilizada o Era Uma Vez, tá? Aqui, porque é uma história que a gente vai usar a imaginação, então a gente pode começar com Era Uma Vez se a gente quiser. O que aconteceu de interessante nessa história? O que acontece com os animais nessa história? Como a história termina, o final, o fim. Lembre-se do título. Lembre-se também de dividir seu texto em parágrafos, tá? Se vocês quiserem, pode dividir. Se vocês quiserem, não, né? O certo é a gente dividir em início, contar um pouquinho da história, como acontece no início. O desenrolar da história, que é o meio, né? O que acontece com esses ratos. E o final. O final, o que aconteceu no final dessa história? Toda a história tem que ter um início, um meio e um fim, certo? Mas não, é muito importante que vocês não esqueçam do título da história, tá bom? Na página 39, a gente tem um texto que é um cartaz, falando do Aedes aegypti. Todo mundo lembra do Aedes aegypti, né? Que esse ano, por causa do coronavírus, se deixou muito de falar sobre a dengue, mas ela ainda permanece, ainda mata as pessoas, infelizmente, e a gente não pode se descuidar com esse mosquito, tá bom? Então, a gente tem um cartaz falando do mosquito, que ele mede cerca de 1 centímetro, tempo de vida 30 dias, após 7 dias, como larva, o mosquito está maduro, cor café ou preta e listas brancas no corpo e nas pernas. Voam a altura média de 15 metros acima do chão. Horário de maior atividade é no início da manhã e no final da tarde. A fêmea pica o hospedeiro infectado e leva o vírus na saliva. Apenas a fêmea do mosquito transmite o vírus. Clima preferido para a produção: quente e úmido. Seu ambiente de reprodução é água limpa e parada. A cada 3 dias colocam 40 ovos de uma vez. Então tem uma explicação do mosquito Aedes aegypti. E aqui a gente tem conversando sobre o texto. Para que serve esse texto? Qual a finalidade? Para que serve esse texto?
E o texto trata de que assunto? É bem parecido as duas respostas, tá ok? Para vocês responderem também. Aí eu vou deixar para vocês responderem o número 3, que é de acordo com o texto, o número 4, o número 5, o número 6. O para casa, você conhece alguém que já teve dengue, zika ou chikungunya? Porque são doenças causadas por esse mosquito, tá, gente? Escreva aqui quais foram os sintomas. Se lembra quantos dias a pessoa ou você ficou doente? Se foi ao hospital e quais os cuidados que precisou ter para ficar bom. Se conhece, vocês escrevam aqui. Se não, deixe em branco, não faz, tá bom? Esse aqui é muito legal e muito fácil, que é o nosso último trabalho de hoje, tá? Guia de faxina contra o Aedes aegypti. Vocês têm aí, você agora tem a missão de elaborar um guia de faxina contra o mosquito Aedes aegypti. Para cada um dos pontos de ilustração abaixo, escreva alertas sobre o que devemos fazer para evitar que o mosquito se crie. Então, a piscina, ó, vou dar uma dica para vocês em alguns. Na piscina, tampar a piscina para evitar que o mosquito se prolifere, né? Assim, para a piscina não ficar destampada, tem uns plásticos que a gente bota para tampar a piscina, para evitar de cair sujeira também. Pote d'água para os animais. Trocar de tempo em tempo essa água, lavando bem o pote, né, gente? Porque sempre cria umas crosquinhas no pote de sujeira, que fica meio úmidozinho, meio, como eu posso dizer para vocês, meio melecado, se vocês botarem a mãozinha de vocês. Então, é importante trocar a água, mas é importante também lavar esses potes. Sacolas de lixo, utilizar, evitando que se acumule nessas sacolas água, entendeu? E assim vai, tá bom? Para cada um desses, a gente tem uma medida para combater o Aedes aegypti, a dengue, a chikungunya e a zika, que são causados por esse mosquito. Vocês vão escrever, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas de algum dessas medidas que a gente deve fazer para evitar o mosquito, pode consultar lá no Google, mas vocês vão ter muita facilidade e a mãe de vocês também vão ajudar vocês bem nisso, tá bom? E aqui também vocês têm que numerar, tá bom? Aqui, ó, 1, piscina, 2, pote de animais, 3, sacolas de lixo. Onde que tá as sacolas de lixo? Aqui são as calhas, aqui é o vaso de planta. Ó, sacolas de lixo tá aqui, ó. Tá? Aí vocês numerem os números certinhos, tá bom? Então, vamos recapitular o nosso trabalho de hoje. A gente tem para fazer, para eu corrigir na próxima semana. Vocês vão responder a página 36, 37, responder o 2, o 3 e o 4. Vão fazer o texto. E quem quiser mandar para mim, mande, que aí eu tenho como saber. Da outra vez, pouquíssimos me mandaram, tá bom? Só para mim ter a certeza que vocês estão fazendo os trabalhinhos, tá ok? E eu gosto de ler os textos de vocês. Vão responder também a 39, a 40 e vão fazer a 41, até 41, tá bom? Aí na próxima segunda-feira eu entro corrigindo com vocês, tá bom? Aqui, ó, se vocês repararem, na apostila a gente já entrou no segundo bimestre, tá vendo? A gente já entrou no segundo bimestre, mas a apostila ainda tem bastante coisinhas pra gente ver ainda, ó. Eu espero que nesse mês de junho ou início de julho a gente já esteja junto na escola,
que a gente possa voltar, mas voltar com segurança, que é importante, porque esse vírus não é brincadeira, infelizmente ele mata as pessoas, mas que a gente volte com segurança. Com certeza a gente vai utilizar as máscaras, não vai ter jeito, a gente vai voltar utilizando as máscaras, então vocês já tem que comprar essas máscaras, deixar guardada, porque com certeza quando a gente voltar, a gente vai ter que utilizar essas máscaras para proteger a gente, né? Desse vírus maldito que se instalou aqui no nosso país, tá bom? Nosso país só não, pelo mundo inteiro. Só que agora, infelizmente, ele tá bem aqui no Brasil e matando bastante pessoas, infelizmente. Tá bom? Então, vocês façam. Qualquer dúvida, tia, eu não entendi. Vai lá no privado e me pede ajuda que eu ajudo vocês a fazerem. Tá bom? Ajudo vocês a fazerem os trabalhinhos, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Amanhã a gente volta com a correção de matemática e mais um trabalho de matemática, tá? Fiquem com Deus.